Ah, tá, que bacana. Então, agora a gente vai criar aqui, deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. Agora a gente vai criar a parte de persistência, tá? A gente vai criar aqui o nosso primeiro repositor, que é o responsável por consultar, atualizar, excluir e assim por diante. E depois a gente vai inserir uns dados fictícios na base de dados, para a gente pelo menos poder testar o nosso serviço de GET, consulta e assim por diante, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, dentro da parte do repositor, a pasta repositor, no botão direito, new, classe Java, tá? Vamos vir aqui, colocar usuário repository, tá? Como é uma camada de persistência que vai trabalhar mais perto do banco de dados, a gente vai anotar aqui com arroba repository, tá? E a gente, no caso, vai ser uma interface, tá? Vai ser uma interface. E essa interface, ela vai estender do JPA. Vamos ver se eu acho a classe aqui, JPA, CRUD Repositor, tá? Esse é o CRUD Repositor. Então, a gente tem uma interface, ela estende dessa outra interface, tá vendo? E essa interface aqui, ela estende de um repositor, tá? E assim vai alongando, vai entrando dentro do framework. O que fica visível pra gente é aqui o CRUD Repositor, tá? A gente tem que passar aqui, ó, onde ele coloca T, qual que vai ser a nossa classe de modelo, que é o usuário. E aqui onde ele indica o ID, qual que vai ser o campo responsável pela chave primária, tá? Porque o tipo de dados, no caso. Porque quando ele vai fazer ele precisa saber o tipo de dados para ele fazer uma conversão de primary key para depois, na hora de consultar, na hora de deletar e assim por diante, tá? Então, qual que é o nosso tipo aqui da nossa primary key? Ó, é um long. Então, a gente passa um long aqui, tá bom? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar essa nossa injeção aqui de dependência. Testar aqui essa injeção de dependência. Tá? Esse repositor, a gente tem que anotar ele aqui no nosso controller. Tá? Coloca aqui, ó, private usuário repositor, essa interface. Aqui, ó, usuário repositor. Sempre inicia aqui com minúsculo, tá? E daí a gente anota aqui com arroba authoride, tá? No CDI, se fosse CDI, seria arroba inject, tá? Se fosse. Mas como é o Spring, é o authoride, tá? Agora, se a gente for testar aqui esse usuário repository, o Spring ele tem que injetar já esse objeto pra gente, tá? Eu vou apagar aqui, ó, vou apagar toda essa lista que a gente tinha feito na aula anterior, vou apagar ela. E daí eu vou colocar aqui o meu usuário repositor e a gente vai ver, ó, olha só o tanto de dados que a gente o tanto de método que a gente já tem. Tem um count, que ó, retorna o número de entidades, número de registros, né, no banco de dados. Deleta um usuário, deleta todos, deleta uma lista, deleta por ID, verifica se existe, busca todos, busca por uma lista de ID, busca pelo ID, tá? Aí aqui tem um saves, salva um e aqui salva uma lista. Tá? Então a gente já tem um monte de métodos pronto, tudo prontinho que o JPA aqui do Spring, a implementação do JPA para o Spring já traz para a gente. A gente não precisa ficar criando nada de controle, entity manager, todo aquele controle, tá? O Spring ele já dá tudo pronto aqui. Você só tem que saber que daí você tem que estender aqui essa classe do CRUD de repository, tá? Quem é aluno do meu curso de formação Java Web sabe que
os módulos anteriores a esse tem um módulo só de Spring Data, tá? Que quem passou por aquele módulo de Spring Data, quem é aluno do meu curso completo de formação de web, tem um módulo só de Spring Data. Aquele conhecimento que você adquiriu naquele módulo anterior, você vai usar todo aqui também. Tá? Por isso que eu organizei todo o meu curso estruturadinho em degrau a degrau que você vai estudando e adquirindo conhecimento. Se você está em outro local e comprou apenas o módulo de API RESTful, eu chamo você, entra com minha formação completa, tá bom? Que vale muito a pena, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar para a gente consultar por ID. Tá? Então, vamos passar um ID aqui do nosso objeto, ó. ID, né? Então, barra usuário, barra, vamos passar o ID. Tá? E daí, a gente vai ter aqui, ó, um request. Deixa eu achar aqui. Opa! É o path, aqui, ó, path variable. Tá? A gente vai pegar esse valor aqui. Quando era passado um parâmetro, tá? Um parâmetro, a gente usava o request parâmetro. Agora a gente está passando um dado, tá? Só que na arquitetura REST, certo? Então aqui a gente precisa pegar desse path variável, qual que é o valor dele, tá? Vai ser ID. Vamos fazer uma conversão aqui para long já, do tipo ID, tá? E daí a gente tem que consultar esse usuário aqui, ó, usuário vai ser igual o meu repositor, e aqui tem o método de find by ID, que já recebe o ID que foi passado por parâmetro, tá bom? Aqui ele recebe aqui um optional, tá? Esse find by ID aqui, ó, ele retorna um optional e dentro tem o usuário. Então você pega aqui, ó, usuário ponto, daí aqui tem alguns métodos para você usar, que esse optional aqui do JPA traz pra gente. E daí o método que você pega o objeto mesmo que foi consultado, você pega aqui, ó, get usuário, daí ele vai te dar o objeto que a gente consultou no banco de dados, tá? Vamos testar isso aqui primeiro. Vou colocar aqui em debug, colocar um breakpoint aqui. Vou aqui na baratinha, vou clicar em debug, tá? E vou aqui testar. Vou aqui testar, ver se vai funcionar essa nossa rotina aqui, tá? Então, espera startar o projeto. Então lá, localhost, aí tem usuário barra, lá, usuário 10, por exemplo. Tá? Vai cair aqui, ó, tá vendo? Vai cair aqui o nosso método, e daí a gente tem, ó lá, usuário 10. Tá vendo? Então aqui, ó, o 10 que a gente pegou, né? Se fosse passando parâmetro era o quê? Interrogação, ID igual a 10. Daí a gente ia pegar aqui com o @request parâmetro. Como é na arquitetura REST, a gente só passa o valor, mapeamento e valor, né? Então barra usuário, barra o valor que eu quero, entre parênteses, entre colchetes aqui fica o valor que vai receber, uma variável que recebe o valor, e aqui com o path variável daí a gente vai pegar esse valor, tá? E aqui no caso eu não tenho esse objeto dentro do banco, não tenho, então ele não vai trazer nada para mim. Tá? Ele não vai trazer nada, ó. Olha lá, empty, ó, optional empty, tá vazio. Tá vazio. A injeção de dependência funcionou, ó. Tá aqui a instância do objeto da interface repositor, tá? Só que não tem nada no objeto, ó. Vai estourar até o no.intercept ali, ó. Viu? Quer ver, ó?
Ó, aqui, ó. No valor presente. Nenhum valor presente, né? Em vez de no ponto intercept, ele mandou essa exceção aqui pra gente, ó. Nenhum valor presente. Porque não existe nada no banco de dados, tá? Não existe nada. Então, ó, no search element, ó, no valor presente, nenhum valor presente. Ele mandou aqui uma exceção pra gente, tá? Agora, para a gente poder testar essa parte, vamos testar aqui. Vamos testar aqui, vamos lá. Deixa eu achar o banco de dados. Qual que é o banco de dados? Aqui, ó, curso API REST Spring, certo? Então eu vou dar um insert aqui, tá? Vou dar um insert. Ó, não tem nada nessa tabela, ó. Tá vazia. Então vamos dar um insert aqui, ó. Botão direito, script, insert. Então eu vou colocar o usuário 10. Alex, nome Alex, senha 1, 2, 3. Vou copiar e vou colocar um outro usuário, que é na sequência 11, vou colocar aqui Fernando, Egídio, senha, qualquer número, tá? Vou executar, beleza. Tá? Agora se a gente for ver aqui nossa tabela, essa tabela está com dados, 10 e 11. Então, para que seja possível testar o nosso serviço aqui agora, então aqui na tela aqui agora, se a gente passar o 10, ó, veio aqui o 10, né? O path variável, ele pega aqui o nosso valor de acordo com o mapeamento que a gente fez, tá? Agora ele vai consultar, ó. Olha lá, ó. Tá aqui o nosso objeto, ó. A gente for abrindo aqui, ó. Olha lá, tá o objeto. Objeto 10, ó. ID, login, tá? E agora a gente vai dar um F8. Olha lá no navegador, olha lá. Tá lá o objeto. Só tá lá o objeto. Bacana, né? Muito fácil. Agora a gente pode fazer o quê? O mesmo mapeamento desse, só que se a gente não passar o ID, ele vai trazer todos pra gente. Tá? Então, de acordo com o que a gente passa na URL, aqui, tudo quando a gente está usando aqui a URL do navegador, dando Enter, ele sempre invoca o GET. Então, por enquanto, a gente só consegue testar o GET, que é consulta, tá? O que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer o método para consultar todos. Public response entity, né? Response entity. Vamos ver aqui. Eu acho que ele não vai aceitar uma lista direto aqui de usuários. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Ó, usuários. Tá? Agora tem que ter aqui o retorno. Tá? Qual que vai ser o retorno? Vou colocar aqui uma lista de usuários. List, tá? Vai ser igual aqui o meu usuário repositor, quando find all. Tá vendo? Ele retorna tudo aqui pra gente. Esse iterable aqui, ele retorna tudo, tá? E daí a gente vai fazer o quê? Dar aqui um return com um new response entity do tipo de lista de usuários, tá? Eu acho que ele não vai aceitar esse retorno que eu estou dando. Vou passar mais genérico. Vamos ver. Aceitou sim. Né? Então a gente pode retornar a lista de usuários. E aqui ele vai consultar toda a lista de usuários do banco de dados. E aqui a gente está dando um response entity. Estou dizendo que é uma lista de usuários, passando a lista e a resposta ok.
Agora, para que seja possível, a gente tem que o quê? Fazer o get mapping, mapear apenas para o URL. Apenas se eu dar um barra usuário barra, ele vai cair aqui. Agora, se eu der um barra usuário barra mais o ID, ele vai cair no de cima. Se eu der um barra usuário barra, eu quero todos. Então, vocês vão ver isso em funcionamento. E eu quero o quê? Que ele produz JSON pra gente. Tá? Então, aqui, ó. Application barra JSON. Tá? Entendidos? Aqui, ó. Se tiver esse amarelo aqui, você pode passar o tipo de usuário concreto, ó. Olha lá, já sumiu, tá vendo? Quando fica em amarelinho ali, é porque está usando coisas genéricas, né? Funciona também, não tem problema. Agora vamos lá, vamos startar aqui em debug. Né? Ou você pode vir aqui também no start aqui, no Spring Boot, botão direito, debug Spring Boot app. Startar aqui em debug. Tá? Vocês vão ver aqui agora. Eu vou colocar aqui o debug. Tá? Então, vamos lá. Ó. Usuário barra. Olha lá, onde vai cair? Aqui, ó. Tá vendo? Vai cair aqui no meu método de listar todos. Vou dar um F6 aqui. Ele vai consultar no banco. Vamos ver se não travar. Ah, aqui, ó, consultou. Olha lá, consultou. Tem 2 usuários, ó. Tá vendo? Vou dar um F8. Olha lá, tá lá os 2. Tá vendo? Agora, se eu dar o barra usuário, o 11 aqui, por exemplo, ó, o 11, quero carregar só o 11. Ó, o 11. Agora ele cai no método de cima, ó, tá vendo? Porque eu passei o valor. Ele sabe diferenciar. Ó, dá um F8, trouxe só o usuário 11, tá? Vou desabilitar aqui os breakpoints. Então, olha que legal. O jeito que você passa na URL, você está criando aqui o serviço. Tá? Então, barra usuário, né? Eu estou mapeando aqui, ó, barra usuário, aí depois barra usuário barra usuário barra. A partir da última barra, eu vou definir o que vai ser chamado. Então, se eu estou passando o valor 10, olha lá, estou chamando o método que está mapeado para buscar por valor. E por que é get? Get porque toda chamada direto da URL é get. Se você digitar alguma coisa que dá um enter, sempre vai ser get. Tá? E se eu tirar o valor, olha lá, ele traz os 2 objetos, né? Ou mais, certo? Aí ele cai o quê? No outro método, por quê? Eu mapeei só a partir da barra, tá? Agora, por exemplo, vamos colocar mais um dado aqui. Vou fazer aqui mais um insert, script insert. Mais um insert aqui, 50, login qualquer coisa, nome sem qualquer coisa. Tá, mais um. Pá, ó, trouxe 3 agora, tá vendo? Muito simples, muito fácil. Entendeu? Pegou o jeito, pegou a manha de como que vocês fazem o mapeamento aqui do RESTful, tá? Fica muito simples. Então, acho que ficou bem entendido aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente fez o mapeamento para uma URL, certo? Ok. Tem aqui o mapeamento para passando valor, tá? E direto. Para a gente poder testar outros métodos e tal, put, por exemplo, o post, o
delete, tá? A gente tem que usar daí ou criar uma aplicação já, ou usar o Postman ou então algum software que permite a gente testar requisições pra gente, tá? Então a gente vai para a próxima aula. Na próxima aula a gente já vai conhecer algum software para a gente testar o método de put, post e delete, para a gente poder criar os nossos serviços, tá bom?